Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos meditar nesta manhã na palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12, versículo 8. Ou o que exorta, existe o dom também de exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso em Roma, mas a palavra do Senhor, ela não está presa. E Paulo, a escrever esta carta, ele roga aos irmãos, pela compaixão de Deus, para que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Deus não é um Deus de morto, mas Deus é um Deus de vivo. Isaías 38. E Paulo vai mencionar aqui que nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Por que Paulo escreve esta carta? Porque Paulo estava falando da unidade do corpo humano. Nós sabemos que todo ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. Isso fala da tricotomia, né? Nós aprendemos isso na teologia, ou dicotomia, como queiram. E a alma é conjugada com o espírito. A alma é onde dá a volição, é onde dá vontade de sorrir, de chorar. E o espírito é o que nos conecta até Deus. O nosso espírito, com E minúsculo, nos conecta até o Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala que precisamos cultivar esse nosso corpo para entregarmos um culto racional ao Senhor, um culto inteligente. E Paulo vai mencionar aqui no verso de número 2, e nós não podemos nos conformar com este mundo. Que mundo, irmãos? Este mundo que a gente vive, o mundo do pecado, o mundo da luxúria, o mundo do egocentrismo, o mundo da avareza, o mundo do sistema, né, onde quem tem mais despreza quem tem menos. Este mundo que Paulo fala, né, existe vários tipos de mundo, entre o mundo do pecado, o mundo do sistema e o mundo espiritual. Mas Paulo, ele fala que a gente precisa transformar, né, o que? O nosso entendimento. Paulo está falando de transformação de mente. Paulo está falando de transformação de pensamento. Paulo está falando para a gente cuidar da nossa mente, ou seja, quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente procura entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor venha dirigir nossos passos, algo acontece na nossa mente que é chamado de metanoia. Que é isso? Mudança de mente, mudança de coração, mudança drástica, mudança de visão, mudança de atitude. E Paulo, ele vai dizer que nós não podemos nos conformar com os nossos pensamentos, com o desejo do nosso coração, porque o coração do homem, ele é enganoso, o coração do homem, ele é falho. Mas quando a gente transforma o nosso entendimento para andar alinhado com o entendimento de Deus, com o pensamento de Deus, não é assim que o Senhor fala? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque eu tenho o pensamento melhor para te dar o fim que você espera, o fim que você deseja, o fim que você almeja. Claro que para que venhamos a estar alinhado com o pensamento e a vontade de Deus, precisamos estar equiparados, sincronizados com a vontade do Senhor, porque Paulo vai dizer que a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É por isso que nos dias de hoje existem muitas pessoas com a mente cansada, pensamento cansado, a mente muitas das vezes atribulada, pensamento acelerado. É o tal de frenesi, não é verdade? É eu tentar muitas das vezes colocar um pensamento acelerado na minha mente, me preocupando excessivamente pelo futuro, algo que ainda não aconteceu,
aconteceu, e isso tem deixado muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas nos dias de hoje, mas o Senhor, Ele disse: lance sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Deus nunca te abandonou, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca perdeu o controle da tua vida, nunca perdeu o controle da tua história e não vai perder, mas precisamos colocar a presença do Senhor como primazia. Cuida da sua mente. Muitas pessoas estão doentes da mente hoje, e a doença da mente, ela se chama doenças psicossomáticas, onde agrega uma depressão, estado de tristeza profundo da alma, uma ansiedade exagerada, pensamento acelerado para o futuro, ou uma síndrome de Burnout. O que é isso? Esgotamento por excesso de atividade, por pressão psicológica, ou a síndrome do borderline. O que é isso? A pessoa tem um gatilho a qual explode de uma hora para outra, juntando com a bipolaridade. Uma hora eu sorri, uma outra hora eu choro, uma outra hora eu estou tratando bem, outra hora eu estou tratando mal, junto também com a síndrome do pânico, a síndrome do medo. A pessoa tem medo de sair para fora, medo de pregar a palavra de Deus ao público, medo de dirigir. O medo, irmãos, ele tem uma das características que é paralisar. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: não temas, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus que repreendo todo medo. Oh, aleluia! Tem socorro de Deus para a tua vida nesta manhã, tem socorro de Deus para a tua casa nesta manhã, tem socorro de Deus para a tua família nesta manhã. Coloque Jesus Cristo para entrar na tua casa nesta manhã. Ei, não permita com que o excesso de tristeza venha dominar a sua vida, mas põe os teus pensamentos para ler a palavra de Deus. Jesus nunca te abandonou, Jesus nunca vai te abandonar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, quando eu me converti, foi o primeiro versículo que eu memorizei, porque eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular no ano de 1999, e o primeiro versículo que eu memorizei foi: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí depois eu memorizei Malaquias capítulo 3, o Senhor, Ele não muda. Quem muda somos nós, irmãos. Por quê? Com as lutas, com o dia a dia, a gente já não chora mais, já não se derrama mais perante a presença do Senhor. O amor em nosso coração, ele vai se esfriando. O desejo de ler a Bíblia Sagrada, ele vai se esfriando também, e aí a gente vai deixando a nossa fé ficar cauterizada, e aí começamos a reclamar, começamos a murmurar. Como eu disse, a murmuração, ela produz um hormônio chamado cortisol, e o cortisol produz o estresse, e o cortisol produz muitas das vezes amargura na alma. Mas que a palavra do Senhor nesta manhã venha a ser o hormônio que venha trazer paz ao teu espírito, paz à tua alma, paz à tua casa, paz à tua família. Receba a paz do Espírito Santo aí na tua casa, receba a presença do Senhor Jesus aí na tua casa, porque esta é a vontade de Deus, que a gente não se conforme com este mundo, porque o nosso mundo é outro, irmão. Somos peregrinos nesta terra, somos cidadão do céu. Nosso mundo é espiritual, nosso pensamento precisa estar elevado ao pensamento do alto. Certa feita o Senhor Jesus encontrou seus discípulos na praia, e ele disse aos seus discípulos: afaste um pouco da terra, ou seja, é o pé na terra e a mente no céu, é o pé na terra e a mente com os pensamentos lá no alto, irmãos. Repito, o salmista disse no Salmo 121, eu elevo meus olhos ao Senhor, aos céus. Da onde vem o meu pensamento? Meu pensamento veio no céu, no Senhor, aonde estão as coisas espirituais. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um amém? Vamos agora meditar em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 8. Você já ouviu nos altares as palavras, que são pregadas por muitos pregadores, e alguém, principalmente nas igrejas pentecostal, costuma dizer: o varão tem o dom da exortação, a varoa tem o dom de exortar,
O varão tem um dom de pregar cajado. A varoa tem um dom de pregar o cajado. Então a Bíblia nos afirma que a exortação, ela é um dom de Deus. Então não tente exortar se você não tem esse dom. Se Deus te chamou para pregar uma mensagem mais light, pregue uma mensagem mais light. Se Deus te chamou para ensinar uma mensagem de fé, né, entregando chave, e se a chave for de Deus, entregue a chave de Deus, não tem problema, irmãos. O importante é fazer o que Deus manda, ser boca de Deus na terra, tendo a responsabilidade que se Deus mandou, fala, porque Deus é contigo. A palavra exortar, ela é diferente da palavra